bom dia a todos. Começando mais uma live empresarial. Hoje nessa live vamos falar um pouquinho sobre um princípio teoricamente novo, né? Tem aí uns 5 anos, que é o princípio da intervenção mínima aí nos casos de expulsão de sócio, expulsão judicial de sócio, né? Por quebra da factio societatis. É um princípio que foi introduzido no nosso direito aí no Código Civil com a Lei da Liberdade Econômica, desde 2019 em vigor. Mas é sempre interessante falar um pouquinho, e também um caso concreto aqui que eu trouxe para vocês, que eu vou passar aqui para vocês, para a gente refletir. Bom, acredito que já dê para a gente começar a discutir, é coisa simples, bem tranquilo, esse importante princípio aí que vem norteando algumas decisões do Poder Judiciário envolvendo expulsão, ou seja, a retirada forçada do sócio de uma sociedade. Gente, olha só, quando a gente fala sobre a expulsão de sócio, né, expulsão judicial de um sócio por quebra da factio societatis, essa é uma discussão meio complicada. Por quê? Primeiro, o que é a factio societatis? A factio societatis é um sentimento que leva pelo menos aí 2 ou mais pessoas a se unirem entre si por meio de um contrato ou por meio de um estatuto social para formar uma pessoa jurídica, né? Para formar uma empresa, enfim, para formar uma sociedade. E o nível desta factio societatis, dependendo da societatis, ou ele é muito elevado, ou ele é menos elevado, ou ele às vezes é até inexistente. Olha só, quando você fala de uma sociedade de pessoas, o nível da factio societatis é muito elevado, porque o que interessa na constituição da sociedade são as pessoas. Quando você fala numa sociedade de capital, já numa sociedade de capital, o que interessa é o capital e não a pessoa. Então, o nível de affectio societatis, ele é mais reduzido. E às vezes, quando você pensa numa sociedade anônima aberta, praticamente não há essa afinidade social. As pessoas se unem ali por sentimentos meramente financeiros. Então, o que se discute quando há a presença da affectio societatis? O que se discute é a possibilidade de você expulsar um sócio em razão da quebra dessa afinidade social. E essa questão da afinidade social, ela ao mesmo tempo que ela serve para unir as pessoas, ela serve para acabar uma determinada sociedade. Mas o que se discute é: posso expulsar um sócio pela mera quebra da factio societatis? O Poder Judiciário, especialmente o STJ e também o Tribunal de Justiça de São Paulo e os tribunais de todo o país se debruçam na ideia de que não, de que a mera quebra da factio societatis não é motivo para a expulsão do sócio. Você pode eventualmente sair da sociedade. Olha, eu não tenho mais afinidade com aquele meu sócio, houve uma quebra da factio societatis e, consequentemente, eu não quero mais ele na sociedade. Não, então você não tem o direito de tirá-lo da sociedade. O que você tem é o direito de sair da sociedade, mas não de expulsá-lo. Isso o Poder Judiciário aplica o princípio da intervenção mínima. E aí, quando a gente fala do princípio da intervenção mínima, automaticamente vamos para o Código Civil, especialmente no parágrafo único do artigo 421. Vamos para o caput e depois o parágrafo único. Caput 421 do Código Civil. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, ou seja, aí introduzida, né, pela Lei 13.874 de 2019, que é a lei da liberdade econômica, que fala que é o princípio da função social do contrato. E aí vem o parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Então, basicamente, o que o legislador está dizendo? Olha, tem que ser obedecido aquilo que as partes pactuaram de maneira livre e soberana entre si. O princípio chamado, né, o famoso princípio do pacta sunt servanda. Ou seja, aquilo que você pactuou tem força de lei entre as partes. Então, o Estado, mediante uma intervenção mínima, vem e fala: olha,
quebrou a Factio Societatis, maravilha. Olha, você não tem mais o interesse, houve a quebra, você não quer mais ficar na sociedade, quer tirar o seu sócio? Não. Você sai da sociedade e promove a chamada ação de dissolução parcial de sociedade. Só que recentemente, numa decisão agora de setembro de 2024, o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou um caso muito singular e muito excepcional, criando uma flexibilização ao princípio da intervenção mínima do Estado nos casos de expulsão. Mas, gente, olha, repito, é uma decisão singular e excepcional, atendendo às especificidades do caso concreto. O que vale é a questão de que você não consegue expulsar em razão da quebra da Factio Societatis. Mas nessa decisão ela é muito interessante, porque o que se perguntou foi o seguinte: tá bom, quebrou a Factio Societatis, mas qual foi o motivo que gerou a quebra da Factio Societatis? Houve uma justa causa? Sim, houve uma justa causa. Houve a demonstração dessa justa causa? Sim. Então é o caso do afastamento desse sócio. Vamos lá. Tutela antecipada, dissolução parcial de sociedade empresarial. Antecipação pretendida na instância singular para afastamento do réu da atividade empresarial, ou seja, a expulsão dele. Deferimento em primeiro grau. Pertinência, embora adotada nas câmaras reservadas empresariais, cautela na apreciação de pedidos semelhantes. Então aqui vejam bem o princípio da intervenção mínima, que tem que ser analisado com muita cautela. A hipótese concreta autoriza a solução excepcional. Pretensão recursal do agravante, de recondução à atividade que é incompatível com os pedidos de dissolução total, formulados extrajudicialmente e também no ajuizamento de demanda conexa. Afastamento que, ademais, se mostra recomendável se considerada a medida protetiva concedida em favor da autora e recente autuação do réu em prejuízo da sociedade empresarial. Posicionamento singular mantido. Agravo não provido. Dispositivo negar o provimento ao agravo de instrumento. TJ de São Paulo. Agravo de instrumento 20, 29, 381, 82 de 2024, julgado agora em setembro de 2024. Então percebam que nesse julgado o TJ de São Paulo flexibilizou a questão do princípio da intervenção mínima, mas repito, foi um caso singular e excepcional que atendeu ao caso concreto. Do contrário, tem que aplicar o parágrafo único do artigo 421, que trata do princípio da intervenção mínima nas relações privadas. Fiquem com Deus e bom resto de semana. Grande abraço a todos.